Bom dia. Hoje nós iremos apresentar sobre a teoria de ligação de valência e teoria do campo cristalino aplicada ao complexo da família do ferro. O nosso grupo está composto por mim, Caroline, pelo Guilherme e pela Isabel. Pode passar. Então, como já foi mencionado, a primeira teoria que será abordada é a teoria de ligação de valência. Ela foi a primeira teoria quanto-mecânica de ligação a ser desenvolvida e pode ser considerada uma forma de expressar os conceitos de Lewis em termos de função de onda. Além disso, iremos abordar a teoria do campo cristalino, que se baseia no desdobramento dos orbitais D em grupos com energia diferentes, e usa esse desdobramento para justificar e correlacionar o espectro óptico e a estabilidade termodinâmica e as propriedades magnéticas do complexo. Então, o primeiro exemplo que nós iremos dar é ao ferro. Então, a teoria de ligação de valência aplicada ao ferro. Primeiramente, temos que saber a distribuição eletrônica do ferro. Então, o ferro, antes de ser oxidado, ele tem essa configuração, terminando em 4s3d6. Se ele estiver na sua forma 2+, ele vai perder os dois elétrons do orbital 4s. Se ele for 3+, ele vai perder, além dos dois orbitais 4s, um elétron do orbital d. Então, aqui vamos para o exemplo com um complexo com ferro 3+. Primeiramente, né, como já foi feito a distribuição eletrônica do ferro 3+, e nós devemos ver qual é o ligante, já que o ferro está localizado no terceiro período, nós temos que ver qual é o ligante para ver se vai ter um rearranjo dos elétrons no orbital D. Como nós podemos ver aqui, o cianeto ele é um ligante de campo forte, então ele vai rearranjar os elétrons aqui no orbital 3D. Portanto, ao invés de ficar 5 elétrons desemparelhados, ele vai fazer um rearranjo. Com isso, vai sobrar um orbital S vazio, 2 orbitais D vazios e 3 orbitais P vazios para poder fazer a hibridização. Fazendo essa hibridização, vai ter uma hibridização D2SP3. Após isso, há uma tabela correlacionando a hibridização com a geometria em que o complexo vai adotar. Então, essa tabela tirada do Atkins foi que essa hibridização para os compostos que têm número de coordenação 6, ela vai ser octaedra. Então, foi produzido esse complexo no Kindral para representar esse complexo. Ok, agora vamos para o rutênio. E aqui vocês podem observar na primeira que antes de ser oxidado, o rutênio de número atômico 44, ele tem final 5s1 e 4d7. E aí, quando ele passa a perder do orbital, ele perde no orbital 5s. Então, ele passa a ser 5s0, como no rutênio 2+, 4d6. E no rutênio 3+, ele fica 5s0, 4d5, porque perdeu 3. Pode passar. E aqui, no complexo de rutênio 3+, eu usei esse exemplo do que faz parte do metalofármaco de rutênio. E como vocês podem ver, utilizei o complexo rutênio 3+, no qual o 5s ele está vazio, como ali no exemplo, no vermelhinho, né? E ficou o 4d5 ficou 2 vazios e o 5p com 3. Que aí na hibridização juntou, né, para formar novos orbitais e ficou a hibridização D2sp3. Pode passar. Então, utilizando o mesmo exemplo, eu fiz essa parte usou a mesma tabela que o Guilherme disse no do ferro, usou de Atkins,
com o número de coordenação 6. E aqui nessa molécula, o software, que é o ChemDraw, ele que foi feito o desenho, não foi possível ajustar a geometria do nitrogênio. Por isso ele ficou nesse modelo. Mas ele é octaédrico. Pode passar. Bom, agora nós iremos falar sobre o ósmio. Aqui nós temos a distribuição eletrônica. A primeira distribuição antes do ósmio ele ser oxidado, a qual só ele termina em 5d6, 6s2, e quando e já com dois ósmio 2 mais, ao perder 2 elétrons, ele perde dos 6s, aí ele perde os 2 elétrons do 6s, e quando, no caso de 3 mais em sua configuração, ele perde 2 da camada 6s e 1 da camada 5d. Pode passar. Bom, nós utilizamos como exemplo o ósmio 3+, aqui nós temos a configuração eletrônica, terminando em 5d5, 6s0, antes ele era 5d6, 6s2, e quando quando o ósmio ele perde esses 3 elétrons, 2 do 6s e 1 do orbital 5d. Bom, agora aqui nós temos um orbital 6s vazio e 2d vazio e 3 p vazio. Esses orbitais, eles irão se juntar para formar novos orbitais, por isso é D2sp3, porque juntando esses orbitais, D2 do orbital D2 do orbital D, e 1 do S, e 3 do orbital P. Pode passar. Bom, a configuração também do complexo de ósmio, ele é octaédrico, o número de coordenação 6. Pode passar. E agora terminamos a aplicação da TLV para os complexos, agora vamos ver como que vai ser a aplicação da TCC para os complexos de ferro. Então, pegando o mesmo exemplo que já foi feito, mas agora com uma teoria diferente. Primeiramente, igual na outra teoria, faz a distribuição eletrônica. Após isso, podemos ver que vai ficar 5 elétrons no orbital D, então colocamos aqui, ele distribuído nos 5, e como já foi falado sobre o desdobramento dos orbitais. Então, vai ficar dois orbitais EG com maior energia e 3 orbitais T2G com menor energia. Então, como que vai ser feito essa distribuição? Primeiramente, distribui os 3 elétrons. Após, como que vai ser a distribuição dos outros 2 elétrons? Nós iremos olhar se o ligante ele é de campo forte, os elétrons vão ser distribuídos aqui embaixo. Como o cianeto ele é de campo forte, os elétrons foram distribuídos aqui embaixo. Caso ele fosse de campo fraco, ele seria distribuído aqui em cima. Após isso, depois da distribuição eletrônica nos orbitais, já com esse desdobramento energético, é possível calcular a energia de estabilização do campo cristalino, também denominada de EECC. Então, para isso, essa aqui é a equação, que é 0,4 vezes a quantidade de elétrons T2G menos 0,6 EG vezes delta mais 2P, em que esse P é a energia de emparelhamento, ou seja, aqui, ó, há emparelhamentos dos elétrons, então esse aqui é a energia de emparelhamento. Há literaturas que abordam essa equação diferente, trazendo, por exemplo, só invertendo os sinais, em que o 0,4 é negativo e o mais 6 é positivo, mas é só uma questão para mostrar a energia de estabilização. Então, 0,4 vezes a quantidade de elétrons que está nos orbitais T2G, que nesse caso é 5, então 0,4 vezes 5, menos
0,6 vezes, não tem nenhum elétron aqui no orbital EG, então, vezes 0. ΔT continua, 2p, nesse caso já foi colocado, mas esse 2 pode variar dependendo do elemento. Aqui 2p é que aqui dois orbitais estão emparelhados e eles podem fazer o desemparelhamento, então 2p. 0,4 vezes 5 é 2, menos 0, 2, o desdobramento energético do octaedro, mais 2p, que é a energia de emparelhamento. Então, essa aqui é a equação da energia de estabilização do campo cristalino. Ok, utilizando o mesmo exemplo que eu utilizei na TLV, eu peguei o Ru3+, o rutênio 3+, e como vocês podem ver, também deu 4D5, e colocamos ali na energia de estabilização. E como vocês podem ver, foi mais ou menos igual ao do ferro, deu 5, e na hora de separar, ele ficou também com 2, separou em 3 e depois distribuiu os outros 2. E a energia de estabilização do rutênio 3+, também fica 2 ΔZ mais 2p. Pode passar. Bom, agora nós iremos aplicar o TCC ao complexo de Osmo, que é basicamente similar aos outros dois complexos já apresentados. Aqui nós temos os cinco elétrons na mesma energia, ao serem distribuídos, segue o mesmo processo que os outros, foram distribuídos 3 elétrons, depois foram emparelhados. E a energia de estabilização é 2 ΔZ mais 2p. Pode passar. Ok. É possível observar que os elementos do grupo 8 da tabela periódica, também conhecido como a família do ferro, quando estudados na perspectiva da teoria de ligação de valência, que é a TLV, e teoria do campo cristalino, a TCC, apresentam algumas características idênticas, como hibridização, consequentemente geometria. Além disso, apresentam a energia do campo cristalino, 2 ΔZ mais 2p. Pode passar. Tá, essa é a nossa referência bibliográfica e obrigada. De nada. Acabou. Férias. Ah, não, peraí. Calma aí. Bom dia. Hoje nós iremos apresentar sobre a teoria de ligação de valência e teoria do campo cristalino aplicada ao complexo da família do ferro. O nosso grupo está composto por mim, Caroline, pelo Guilherme e pela Isabel. Pode passar. Então, como já foi mencionado, a primeira teoria que será abordada é a teoria de ligação de valência. Ela foi a primeira teoria quanto-mecânica de ligação a ser desenvolvida e pode ser considerada uma forma de expressar os conceitos de Lewis em termos de função de onda. Além disso, iremos abordar a teoria do campo cristalino, que se baseia no desdobramento dos orbitais D em grupos com energia diferentes, e usa esse desdobramento para justificar e correlacionar o espectro óptico e a